Queridos, bom dia, meu irmão, minha irmã, que a graça, a paz, a comunhão e as consolações do Santo Espírito esteja com sua vida, com sua família, com você. E vamos então, nessa manhã, caminhar mais uma vez na nossa lição de EBD, no nosso estudo. Nós falamos na semana passada na lição de número 5, peço perdão a você, porque tivemos que postar então em áudio, né? Tivemos alguns problemas, mas graças a Deus hoje já estaremos retornando com esse estudo na plataforma, tá bom? Então, semana passada falamos de submissão, bênção para o crente viver, e aí nós apontamos algumas questões no áudio. E hoje nós falaremos, então, ainda na primeira carta ou epístola do apóstolo Pedro, sobre aprendendo a viver em harmonia, um assunto aí tão necessário no nosso tempo, né? A questão da harmonia, de vivermos de forma harmônica, de forma equilibrada no nosso tempo, é algo muito importante. E aí, pensando então nessa revista, especificamente em relação ao lar, então essa lição nos traz alguns apontamentos quanto à posição da mulher, quanto à posição do homem, do esposo e da esposa diante do seu lar. E aí nós vamos pensar nisso, então, nessa oportunidade. Por isso que eu quero que você abra, então, a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 3, e aí vamos ler do verso 1 a 12. E peço que você acompanhe, vou fazer a leitura de forma rápida, porque é um texto bem longo, e aí nós vamos, então, trazendo alguns ensinamentos dentro desse texto. Então, vou ler e você acompanhe comigo. Assim diz a palavra: deveres das mulheres e maridos cristãos. Verso 1 do capítulo 3. Semelhantemente, vós, mulheres, sede submissas a vossos maridos, para que também, se algum deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavra pelo procedimento de suas mulheres. Considerando a vossa vida casta, em temor, o vosso adorno não seja o enfeite exterior, como as tranças nos cabelos, o uso de joias de ouro ou o luxo dos vestidos, mas seja o íntimo do coração, no incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo que és, para que permaneçam as coisas. Porque assim se adornavam antigamente também as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam submissas aos seus maridos. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, se fazeis o bem e não temeis nenhum espanto. Igualmente vós, maridos, vivei com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil e como sendo elas herdeiras convosco da graça divina, para que não sejam impedidas das vossas orações. 8. Finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, cheios de amor fraternal, misericordiosos, humildes, não retribuindo mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bem dizendo, porque para isso fostes chamados, para herdardes uma bênção. Pois quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Os olhos estão nobres sobre os justos e os ouvidos do Senhor atentos à sua súplica, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem mal. Ora, quem é que vos fará mal se fordes zelosos do bem? E aí nós lemos até o 13, né? Mas a nossa lição é até o verso de número 12. E esse texto, então, esse longo texto, é o texto, então, que vamos pensar nessa oportunidade sobre aprender a viver em harmonia. E é verdade que a pandemia
trouxe um desafio muito especial para as nossas famílias, que é justamente vivermos em harmonia, dentro de casa, 24 horas por dia, convivendo com a nossa família. Talvez você não tivesse outra oportunidade de estar junto de sua família se não fosse essa pandemia que nos agora desafia viver uma vida em harmonia, principalmente nas nossas relações familiares. Então, nós precisamos pensar a importância do lar para a sociedade como um todo. Afinal, a partir da família que todas as questões sociais são produzidas. Tudo, o desenvolvimento de uma sociedade só acontece mediante a família. Então, isso é muito especial, entender o valor da família para uma sociedade. E aí, então, a palavra de Pedro, do apóstolo Pedro, é justamente para nos trazer um posicionamento diante da atitude, então, visto que a família é tão importante para a sociedade, para o reino de Deus, para a igreja de Cristo, entender, então, qual deve ser o papel do homem e da mulher diante de sua família. E é assim que nós vamos, então, decorrer ao longo dessa explanação do texto bíblico, entendendo esses dois grandes aspectos. O primeiro, quanto à posição da esposa, da mulher, quais são as atribuições dela. Em segundo lugar, a questão das obrigações do marido. E, por último, vamos falar da questão da harmonia no próprio lar, tanto com a figura da mulher quanto com a figura do homem, sempre imaginando essa questão da harmonia. Então, vamos para o primeiro aspecto da nossa lição, que é a silenciosa pregação da esposa. Então, nós vamos ver aqui que esse texto se refere à posição de uma mulher e das mulheres, é um aspecto importante que o apóstolo Pedro quer trazer, e qual deve ser a atitude dessas mulheres que não têm os seus maridos como cristãos, como aqueles que praticam a fé e que têm fé em Cristo Jesus, e como essas mulheres, então, devem se portar. E aí, então, ele vai trazer alguns apontamentos, e o primeiro dele é justamente o dever da submissão. Nós devemos ser submissos. E aí você entende, não uma posição como é hoje o discurso secular e até mesmo alguns movimentos feministas que têm desconhecimento do conteúdo bíblico, trazendo então um posicionamento de que a Bíblia é machista, ou então que a Bíblia submete a mulher a uma posição de humilhação, mas de forma alguma o texto bíblico evidencia isso. Ela diz uma questão de submissão, o dever da mulher é estar submissa sim ao seu marido, mas entendendo isso como uma comparação do próprio Cristo, a partir do próprio Cristo, que voluntariamente se colocou à disposição da obra de Deus. Então, que você entenda que esse dever da submissão não é nunca uma posição de inferioridade à mulher, visto que o próprio ministério de Jesus, não sei se você sabe, mas o ministério de Jesus foi sustentado por mulheres. Mulheres financiavam, sustentavam, auxiliavam o trabalho do próprio Jesus Cristo, assim como o do apóstolo Paulo. Então, a Bíblia não nega de forma alguma a importância e o valor da mulher diante do seu lar e diante do reino de Deus também. Mas que você entenda que essa sujeição da mulher traz o equilíbrio à família e traz, então, uma posição de equilíbrio no lar. Veja que isso é um sistema, uma forma que o próprio Deus nos mostra para o funcionamento da família. Nós temos hoje dificuldades porque realmente existem movimentos hoje que alienou o pensamento, que alienou, que distorceu o padrão bíblico para a própria organização da família. Não estou falando aqui nem quanto a questões
dessas famílias que hoje estão à luta de movimentos progressistas e de movimentos aí de trazer uma nova configuração de família, mas não é disso que eu estou falando na família realmente, como que existem hoje pautas para que a mulher não se submeta ao seu marido, trazendo o entendimento de que ela não pode se humilhar, e de forma alguma o texto bíblico diz uma posição de humilhação, mas pelo contrário, é justamente respeito a esse que é unido a ela em uma só carne através do casamento. Então isso é algo muito interessante, a questão da submissão em primeiro lugar da mulher. Mas aí, então, nós vamos caminhar para um segundo desafio, que é justamente o testemunho sem palavras. Isso é interessante, mostrando como que a submissão, que a obediência em primeiro lugar a Deus que essa mulher vai evidenciar, já será uma forma de testemunho na sua casa, no seu lar. Isso a gente pode ver, então, como a revista nos assegura, que a mulher crente, pelo seu porte modesto, casto, sincero e sem artifícios, pelo seu espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus, deve ter nessas coisas a força do seu testemunho pessoal. Então, o maior testemunho de uma mulher como serva do Senhor talvez não seja essas militâncias que se tem hoje até mesmo dentro da igreja, mas que você entenda aqui que a posição de uma mulher que é modesta, que é sincera, que não tem artifícios, isso já é um testemunho perante o seu marido, caso ele não conheça a palavra do Senhor. Então, você deve entender isso de forma muito especial, que isso é muito importante da gente entender, que o Evangelho não traz fórmulas mágicas para as relações humanas, mas é um desafio tremendo você poder ter essas atribuições, e como esse texto evidencia, ter essas atribuições de uma mulher que se submete à vontade do seu marido, visto que esse é um homem piedoso perante o Senhor. Mas, por outro lado, caso esse homem não seja, o seu esposo não seja crente, o seu testemunho deve evidenciar a ele que há algo diferente em você por você ser uma mulher de Cristo Jesus. E aí, então, você entende como que o valor do testemunho sem palavras, ele é poderoso, tá bom? E aí o texto vai nos falar agora de uma questão muito interessante nos nossos tempos, que é o que o texto fala do adorno, do verdadeiro adorno das mulheres. E aí nós vivemos em um tempo em que mulheres hoje usam joias, né? E às vezes até uma questão de ostentação, né? A utilização, aquelas argolas que parecem um aro de bicicleta, né? Uma Voltamos, tinha travado. E aí eu estava falando dessa questão de que existem aí, hoje, a questão da vaidade é muito profunda, né? A utilização de joias e de tudo isso, mas o que o texto bíblico está falando não é uma proibição ao uso de joias, ao uso de enfeites no rosto, né? De questões até de brinco, até aqueles brincos bem animados, né? Aqueles brincos grandão, né? Grandes. Isso é engraçado, isso é interessante, porque é um fenômeno do nosso tempo, a utilização desses adornos, né? Dessas questões, mas o texto assegura que o verdadeiro adorno são justamente esses aparatos, né? Que se utiliza. O texto bíblico vai assegurar que o verdadeiro adorno não é este que é externo, mas sim as atitudes internas que são o adorno que agrada a Deus. E aí nós vamos ver isso mais à frente, mas aí nós vamos ver que o verdadeiro adorno não são os cosméticos. E aí o texto nos assegura uma pergunta
do que realmente enfeita e deixa graciosa as mulheres. E aí, o que é que você acha? O que deixa realmente uma mulher graciosa são as manifestações, as expressões externas de maquiagem, de enfeites, de uma roupa. E não estou aqui fazendo apologia a desleixo, tá bom? É aqui que você entenda que é sim importante. Se você se sente bem, se faz bem a você, você botar uma maquiagem, você usar brincos, e se sente bem com aqueles brincos daquelas argolas grandes também, fique à vontade. Não há proibição bíblica nesse sentido, há apenas um apontamento de que o mais importante não é o adorno e a expressão externa, mas o que você carrega no seu coração, e nós vamos ver isso mais à frente. Mas aí a questão dos cosméticos, e aí a palavra grega para isso, desse adorno, desse enfeite, é justamente cosmos, e não é cosmos numa referência ao universo, né? Porque existe a palavra grega cosmos, que significa justamente mundo, né? Universo, muito menos é cosmos, o lugar aqui que a gente conhece aqui perto, mas é sim essa palavra grega que dá origem à palavra cosmético que nós temos hoje, né? E aí uma palavra que traz então essa questão do adorno, né? Das mulheres, da beleza para as mulheres. Como, por exemplo, o texto fala do frisado de cabelo, que são esses penteados, esses enfeites, né? Mulheres e aí uma coisa para o marido que a gente vai falar mais à frente, meu irmão, não é toda semana, mas é necessário às vezes que você financie a bênção e você permita que a sua esposa vá ao salão, se prepare, né? Prepare o seu cabelo, faça o cabelo, pinte, corte, enfim. Isso é importante também, isso é bom até para a própria vaidade, não num sentido aqui pejorativo. Quanto aos adereços de ouro, aí os objetos que as mulheres utilizam no seu corpo, né, os colares, aí as pulseiras, anéis, argolas e os brincos, tudo isso são adornos, né? São coisas que se enfeitam, né? E muitas pessoas utilizam isso de ouro, dando então um valor, né? Um valor à sua estética. E aí, aqui um terceiro aspecto são os aparatos de vestuário, são as roupas, né? Aquelas roupas que as mulheres utilizam, sejam aqueles vestidos longos, né? Que é uma coisa muito bonita, sejam as roupas de babado, enfim, aquelas vestimentas femininas e vestidos, né? Roupas finas. E aqui eu digo que é natural, é algo até importante que as mulheres se preocupem com a sua aparência. E volto a dizer que isso não é algo condenado pela palavra. Já tivemos momentos na história, até mesmo há pouco tempo, na nossa história como igreja, mulheres que não podiam, mulheres que não podiam se maquiar, mulheres não podiam usar brincos, roupas, tinham que ser roupas específicas, né? Aquelas roupas longas para não mostrar. É uma coisa você pensar também que não é tudo também que você vai utilizar, né? Roupas que despertam uma sensualidade que talvez seja acima do comum, né? Isso é perigoso também, que aí vai ser algo difícil de se administrar, e é algo que é até ruim, às vezes, dentro da igreja. Então, que você tenha isso em mente. Mas o texto quer nos assegurar justamente do que é prioridade na sua vida. Porque, por exemplo, existem mulheres em que a estética é muito importante. E deve ser importante, mas isso não deve tomar o lugar primário na sua vida. Seu cabelo não deve ser o lugar primeiro no seu lar, para que você pense que não haja negligência. Porque aí existem aqui uma crítica que o texto nos assegura, que a revista nos traz, de mulheres, às vezes, que trazem, então, uma importância tão grande às questões estéticas, que ignoram o serviço ao Senhor, que negligenciam a sua família,
Isso é muito, muito importante de se assegurar. É importante você cuidar da sua saúde, e digo saúde também esteticamente, no seu corpo também, mas que você não negligencie as coisas que são mais importantes, seja a sua família, seja o serviço na casa do Senhor. Então, é algo muito importante. E aí, depois de fazer esse anúncio aí quanto às questões estéticas dos cosméticos, o texto, então, vai nos trazer justamente o que é o verdadeiro adorno das mulheres de Cristo, as mulheres cristãs. Qual é o verdadeiro adorno? E aí nós vamos ver que não é aquele que é evidenciado de forma externa, mas é sim o adorno do caráter espiritual do homem interior do coração. Então aqui você vai ver que, infelizmente, podemos ter essa questão do que Cristo assegurou e que trouxe uma crítica nos contemporâneos quando aqui esteve na Terra, que haviam pessoas que eram como sepulcros caiados, ou seja, com uma aparência externa bela, mas por dentro estavam podres, estavam em fase, em momentos de decomposição. E aí que você pense, analise a sua vida, se talvez você não esteja dando valor mais às virtudes externas e sociais e o que o mundo hoje tem como discurso de que algo é bonito, e talvez negligenciando as virtudes cristãs, que são geralmente, e se não todas elas, de caráter interno, de caráter do homem interior do coração. Então, que você leve isso em conta. E aí você vê que, em lugar das joias caríssimas, recomenda-se o incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo. Cristo nos disse para sermos mansos e humildes como Ele mesmo é. E assim teremos descanso para as nossas almas. Então, que você tenha essa atitude de mansidão e tranquilidade, de uma centralidade na sua vida. Porque existem pessoas hoje, e é importante falarmos aqui, de mulheres que têm problemas com a sua autoimagem, com a sua autoestima, com a forma como se veem no espelho. E para camuflar isso, compram muitas roupas, muitos aparatos cosméticos, e isso às vezes é evidência de que a pessoa às vezes nem se aceita, mas está tentando camuflar algo. Mas que você entenda que o Senhor te vê da forma como você é e te ama da forma como você é, mas que o valor primário deve ser esse de um espírito manso e tranquilo. Esse sim é o que agrada ao coração do Senhor. E aí você vê que o exemplo do texto traz aí, no verso 5 e 6, de algumas mulheres do Antigo Testamento, como Sara, por exemplo, e é legal o episódio em que, após o capítulo 12 de Gênesis, em que Abraão vai para o Egito, e lá ele fica com medo de que os egípcios tomassem a sua esposa porque ela era muito bela. O texto diz, mas nós vemos a característica principal de Sara não é a sua beleza externa, mas sim são os seus atributos como mulher de Deus, como uma mulher que era submissa ao seu marido. Então isso é muito importante de pensarmos. E aí, depois de caminharmos então para esses aspectos quanto à mulher, né, diante do texto que estamos pensando, agora o texto vai nos levar, a partir do verso 7, para as obrigações dos homens, dos maridos, aí, diante da sua família. E aí nós vamos ver que devemos entender a nossa revista vai começar falando, é uma ordem para o marido viver com a mulher na mesma casa, cumprindo condições. Então, o relacionamento, a relação entre homem e mulher tem coisas específicas que o Senhor traz ao nosso coração, e é muito importante, porque estamos vivendo aí, como eu falei, o tempo de pandemia,
em que muitas famílias têm passado problemas difíceis de relacionamento. Brigas, contendas, discussões, até ao ponto de agressão verbal, moral, psicológica e até mesmo física. Famílias cristãs que estão passando por problemas de relacionamento estão chegando ao momento de romper relações definitivamente, chegando até ao caso de divórcio. Então, isso é muito sério, essas questões são muito profundas que a revista está nos trazendo. E aí as obrigações do marido, em primeiro lugar, é justamente essa questão do discernimento. E aí o texto vai começar a nos trazer essas questões de discernimento. Homens com discernimento, acima de tudo, discernimento espiritual, sabedoria do alto para saber lidar com a sua família. Tempos em que temos visto que, infelizmente, famílias têm, de alguma forma, estado com problemas financeiros graves, perdendo seus empregos. E aí, então, uma das obrigações do marido é justamente essa, de trazer um bem-estar ao casamento. E aqui eu não digo apenas quanto a questões financeiras, de ser o provedor do lar, mas também quanto a questões de agrado à sua esposa. Agrade a sua esposa, meu irmão. Agrade a sua esposa. Às vezes está tão atarefada que, às vezes, um chocolate, uma flor, uma coisa fora do script, fora da rotina, levar, não precisa levar num restaurante caro, leva ali em Campo Grande, ali, perto do banco, perto do Bradesco, tem ali um pastel com caldo de cana, e aí o caldo de cana é refil, não é caro, e aí na presença dela, aí, quem sabe, traga um clima diferente para a relação de vocês, porque quero aqui dizer, tirando brincadeiras, né, brincadeiras à parte, mas que você entenda como que a forma como você trata é especial, é importante, que você não negligencie as coisas pequenas do casamento, porque ele é minado nas coisas pequenas, e aí, quando vê, já está insuportável de manter o relacionamento. Mas o Senhor, então, nos assegura a discernirmos como homens para um bem-estar do casamento. Em segundo lugar, ter consideração. Consideração, honrar a sua esposa, honrar com dignidade, com respeito, nunca faltar com respeito, nunca faltar com a honra à sua esposa, por duas questões. Por, em primeiro lugar, o texto mostrar que a figura feminina é sempre a mais frágil, que requer mais cuidado. E aí, algumas das mulheres que estão aí uma certa posição aí progressista podem militar nesse sentido, falar que não, nós somos da mesma forma, queremos os mesmos direitos, mas a palavra do Senhor nos assegura que biologicamente as mulheres, e talvez até psicologicamente falando, é até delicado falar dessa questão, mas requer mais cuidado emocional e físico às mulheres. Então, que o homem seja esse que tem esse papel de cuidar, de manter, de proteger, como o homem do lar. E uma outra questão é por serem coerdeiros e ela ser coerdeira da mesma graça de vida. Isso o texto vai nos falar. E uma coisa importante que esse aspecto aqui nos traz é o que a revista vai nos falar, para que não se interrompam as vossas orações. Aqui é um alerta de como as relações e as orações do casal ficam prejudicadas se o relacionamento do homem para com a mulher não se dá de forma indicada. Então, como que a relação espiritual da família perante Deus pode ser afetada dependendo do comportamento da família? Isso é muito importante de você pensar. E aí uma questão da oração familiar. Eu quero aqui abrir um parêntese para a importância do culto familiar, para a importância do culto doméstico, para a importância da oração em família. Tudo isso é muito importante para uma família saudável, para um relacionamento saudável entre homem e mulher.
sinceridade de um para o outro, diálogo, conversa, olhar no olho, abraço, carinho, tato. É muito importante isso. Até quanto a questões sexuais, realmente, é muito importante tudo isso, essa cautela. Mas aqui estamos falando, então, dessa questão do culto doméstico, como é especial e é importante, precisamos resgatar o culto doméstico nas nossas famílias e nos nossos lares. E aí, então, nós vamos caminhar para um quarto aspecto da nossa lição, e já estamos caminhando aí para uma reta final, de harmonia fora do lar. Até o momento, falamos do desempenho da mulher, do papel da mulher diante do lar, falamos do papel do homem diante do lar, e agora essa relação diante da sociedade, fora, como é, então, que a palavra do Senhor vai nos orientar nesse sentido. E aí nós vamos entender como que essa harmonia, em primeiro lugar, é evidenciada por atitudes que promovem harmonia. Veja você, que precisamos pensar nisso, que a partir de agora o texto vai trazer uma relação mais geral, não mais quanto ao aspecto homem e mulher, mas uma visão mais para todos, né? Uma visão mais geral. Para esses que são, agora ele retoma a todo o público no qual está destinada a carta, quanto aos peregrinos e forasteiros espalhados pela Ásia Menor. Lembra você? Capadócia, Ásia, Bitínia, esqueci o outro nome. Ásia, Bitínia, Capadócia, enfim, são 5 o lugar em que esses peregrinos e forasteiros receberam a carta de 1 Pedro. Então, aí você deve pensar que agora é uma atitude mais geral para esses. E aí, as atitudes que promovem a harmonia devem ser, em primeiro, entre os irmãos. Aliás, nós temos que pensar nisso, que é uma ideia de agora entendermos quais devem ser as atitudes desses cristãos para a promoção da harmonia nas relações. E aí, em primeiro lugar, vai ser serem de igual ânimo. Isso aqui traz uma ideia do mesmo modo de pensar. Isso é muito importante de você pensar, porque é uma questão de unanimidade, de compreensão mútua, compreender um ao outro na relação entre irmãos em Cristo, mas não necessariamente terem, de certa forma, a mesma opinião. E aqui você deve entender que dentro das igrejas, dentro da nossa comunidade de fé, pode sim haver divergências de pensamento, e deve-se ter sim, que quando não há isso, não há expressão do relacionamento. Aliás, relacionamento sempre tem certas contendas, divergências, pontos antagônicos que devem, então, ser conversados, ser dialogado nesse sentido. Então, o texto não fala em termos uma mesma forma de pensar, sermos todos iguais como robôs, mas sim uma compreensão de uma concordância que é movida pelo amor. É uma compreensão das delicadezas para uma vida em comunidade, em comunhão. Como isso é importante para as nossas vidas, isso evitaria muito conflito se nós levássemos em conta esse conselho do apóstolo Pedro. Mas, em segundo lugar, ele vai falar, nessa questão da harmonia, de serem compadecidos. Isso que é muito importante. Eu quero que você pense nisso, que é uma ideia de empatia. Empatia é uma ideia de colocar-se no lugar do outro, sentir a dor do outro. E aqui eu indico um livro, eu acho que está ali em cima, aqui. Não é um livro cristão, tá bom? Estou fazendo essa indicação aqui, não é um livro cristão, mas eu creio que Deus utiliza de literaturas seculares para nos abençoar e nos fazer crescer na obra de Deus. Então eu indico esse livro. Um livro muito bom, O Palhaço e o Psicanalista. Como escutar os outros pode transformar vidas.
aí do Christian Dunker e do Cláudio Tebas. Um palhaço realmente, um palhaço profissional e um psicanalista. E como a gente vê nesse livro a importância de ouvir o outro, como a nossa escuta ativa é importante nas nossas relações. E aqui nos fala de empatia, de olhar o outro, de saber olhar para o outro. E aqui eu conto uma experiência que tivemos no Impacto de Carnaval, certa vez, uma dinâmica, fizemos parte da equipe de intercessão, e nós ficávamos várias horas, né, no último dia, quando as equipes iam para o evangelismo no Sambódromo, nós ficávamos mais de 6 horas, né, uma grande equipe de oração, mais de 6 horas orando, intercedendo. E era uma vigília realmente, né? Então era bem desgastante. E aí, certo momento, tivemos um momento de gincana em que em que o pastor que estava à frente, ele nos fez uma dinâmica em ficar de frente um para o outro e olhar no olho um do outro por 1 minuto. Aí você fala, 1 minuto é pouco demais, dá tempo, tranquilo. Mas você tinha uma missão de tentar perceber o que os olhos do outro estavam falando. E após passar esse 1 minuto, você ia orar por aquilo que você percebeu no olhar do seu irmão. Foi uma experiência muito interessante, porque nos estimula a empatia, nos estimula a olhar para o outro com mais atenção e também deixar ser visto, porque é algo realmente que nos deixa assim, né? O outro olhando nos nossos olhos, e isso nos traz algum certo constrangimento, mas é muito especial. Se você tiver a oportunidade, participe, faça uma gincana dessa, caso ainda não tenha feito, tá bom? E aí nós vamos caminhar para a fraternidade, aí a importância das relações no grupo cristão, já estamos falando disso, então que você deve pensar isso. Um outro aspecto é a misericórdia, sermos misericordiosos, não só uns para com os outros, mas diante da sociedade. Como está, e nesse tempo de tamanho desemprego, de tamanha insegurança política, econômica, social, que nós possamos olhar para o outro com mais cuidado, se pudermos ajudar, que venhamos a ajudar. Então, isso é muito importante, a questão da misericórdia, mas também da humildade. E aí, não pensar de si mais do que se convém, não ter essa coisa, né, do egoísmo, do orgulho, da prepotência, mas diferente disso, a posição de humildade diante do Senhor, para que possamos, então, ter harmonia nas nossas relações, sermos servos para a glória de Deus. E aí uma outra grande questão que o Revista vai nos trazer, e já agora caminhando para o final, é algumas das razões para buscarmos harmonia, buscarmos um equilíbrio. E aí vamos ver que, em primeiro lugar, o amor, a vida e a felicidade. E aí nós temos aqui um alerta da revista quanto ao cuidar daquilo que falamos. Isso é muito importante, porque nós estamos vivendo um tempo de tantas notícias ruins, tanta insegurança, tantas coisas, que devemos procurar boas palavras, devemos procurar boas notícias, leia coisas que te façam bem, veja reportagens que vá fazer bem. É necessário estarmos orientados quanto às questões sociais e políticas que estamos inseridos, sem dúvida, mas tome cuidado para não ficar uma pessoa pessimista. E aqui também temos o que pensar quanto justamente essa questão da nossa língua. Tiago, a revista anterior que estudamos, nos traz bastante esse entendimento de que devemos cuidar da nossa língua. O que temos falado nesse tempo, de quem temos falado, do que temos falado. Cuidado com a maledicência, meu irmão. Cuidado com os mexeriqueiros, né? E o apóstolo Paulo mesmo fala em Timóteo, com um conselho para Timóteo, que você não seja estes que falam bobeiras como velhas caducas. O texto fala
que você não perca tempo em falácias como advélias caducas, sabe? Que não tem tempo, que tem tempo de sobra para falar mal, para gastar tempos com bobeira, mas que, diferente disso, o seu pensamento esteja em Cristo, em coisas boas, que vá te elevar, que vá te conduzir em bons caminhos. Uma outra questão é o rompimento com o mal. Devemos nos voltar para a prática do bem. Estamos sendo cheios da presença, da palavra, daquilo que Cristo tem a nos oferecer, nós caminharemos para a prática do bem. Buscar a paz. E aqui, a nossa paz, e aqui eu quero que você entenda que a paz de Cristo, que a paz, numa ideia cristã, não é um sentido filosófico, não é uma conspiração, uma ideia, como uma áurea de se sentir bem, não. A paz cristã, ela tem efeitos práticos, ela tem resultados práticos de estabelecer paz e de se impor com o espírito de pacificação. Pacificadores, benditos são os pacificadores, assim nos diz o sermão, os ensinamentos do Senhor Jesus em Sermão do Monte. Sejamos pacificadores. Pacificadores. Eu vejo cristãos tão... Isso é muito complicado, porque não estou aqui fazendo apologia à alienação intelectual, à alienação política, mas tome cuidado, meu irmão. Tome cuidado. Tome cuidado, porque você não é membro do reino ou do governo PT, você não é membro do governo Bolsonaro, você não é membro do governo, seja lá qual for, da terra. Você é membro do governo de Cristo Jesus sobre a terra. E quais são os direcionamentos de Cristo para a nossa conduta, até mesmo política? E aqui, né, nós entramos em equilíbrio, buscar a paz, romper-se com o mal. E eu quero que você tenha, então, muito claro isso na sua mente. Muito claro isso na sua mente. E, por último, o verso 12 nos fala sobre a percepção de Deus. Consciência de que os olhos do Senhor estão fixos, estão atentos sobre a terra e para abençoar aqueles que são justos, a fim de dar proteção, segurança, atender às súplicas e ajudar na promoção da harmonia. Então, que você tenha entendido, que você tenha sido abençoado, desafiado nesse tempo a pensar nas suas relações como família, como você tem se portado como esposa cristã, como você tem se portado como servo, como pai, como filho, como esposo, esposa diante do Senhor na sua família, que você pense na harmonia, na paz, em viver uma vida que manifeste o equilíbrio cristão, a humildade, a paz, porque somos benditos, porque somos pacificadores, são bem-aventurados os que são pacificadores. Então, que você tome cuidado com as polarizações e que você tome cuidado também com as suas decisões, pesquise, seja atento, seja crítico no seu tempo, mas também peça orientação do Senhor em como devemos reagir a tudo, que assim o Senhor nos orienta. Então, que Deus te abençoe, você tenha sido abençoado pela palavra do Senhor. Fique com Deus, um forte abraço. Lembrando a você que teremos culto logo mais à noite, estaremos juntos para cultuar ao Senhor na Missão Batista em Vilagem das Palmeiras, Rua Icurana, lote 6, quadra F, em Vilagem das Palmeiras. Então, você é muito, muito bem-vindo para estar travou. Mas estava falando que você é muito bem-vindo, você que está nos ouvindo e que não participa, está muito bem-vindo para participar conosco do nosso culto logo mais, na Missão Batista em Vilagem das Palmeiras, Rua Icurana, lote 6, quadra F, em Vilagem das Palmeiras. Então estaremos lá para cultuar o nome do Senhor, juntos, logo mais, se assim Deus nos permitir. E também, quarta-feira, estamos estudando... não só estudamos as doutrinas, mas agora estamos estudando seitas e heresias, o que a palavra então nos orienta
quanto as religiões comparadas. Então, que Deus te abençoe. Forte abraço e fique com Deus.